Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos ao lado do novo Renault Kwid E-Tech, a versão 100% elétrica do Renault Kwid. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e vamos conferir tudo sobre um dos carros elétricos mais baratos à venda no Brasil. Exatamente, pessoal, Renault Kwid E-Tech é um dos carros elétricos mais baratos à venda no nosso mercado. Então vou mostrar para vocês aí o que vem nesta versão, né? Versão única. Vocês já viram alguns vídeos, né? Mas agora é um vídeo de detalhes bem completo com teste instrumental. A gente vai saber o 0 a 100. Então hoje vocês vão conferir cada detalhe sobre este Renault Kwid. Vamos lá, pessoal. Na versão E-Tech, né, ele é importado da China, ao contrário dos outros modelos, né, da Renault, que o nosso Kwid é nacional. Esse daqui vem da China. Então você tem um design diferente, né, como se fosse o Spring, que é o Dacia Spring, que é o Renault Kwid vendido em alguns outros mercados como o Dacia, né? O Kwid é um projeto nacional, tá, pessoal, para vocês terem uma ideia, mas ganhou outros mercados. Bom, nessa versão aqui, importada da China, né, uma versão única, a gente tem esse design aí na parte dianteira, que ali fica a entrada do carregador, que eu já vou mostrar para vocês. Temos a parte do reboque aqui e os faróis na parte inferior, né, são halógenos, tá? Inclusive a seta na parte superior, como segue no nosso facelift, fazendo uma barra de LED, né, que liga, né, essa peça aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Farol alto e baixo ali posicionado, né, não há luz de neblina, enfim, tudo fica na parte inferior e ele conta com alguns detalhes dourados por conta dessa versão aí E-Tech. Bom, mesmo importado, ele continua com um limpador apenas, né, e um esguicho também, só para vocês notarem, e a caixa de roda aqui segue padrão, né? Ela não liga uma peça a outra, né? O carro tá um pouco sujo, pessoal, a gente tá uma semana horrível com relação ao clima, né? Então tá meio difícil. Rodas de liga leve com 4 furos, pneu 175/70 de aro 14. O conjunto de suspensão é muito próximo do que a gente tem no nosso Kwid, tá? Não é um carro que chacoalha, enfim, duro de andar, é um carro muito confortável. Mas por que tem 4 furos? Porque de acordo com a Renault, esse modelo conta com 11 kg de torque máximo, então você tem um pouco mais de torque, então você exige mais fixação, né, com relação à versão puramente a combustão, né, que você não tem um torque imediato. Então é mais ou menos por isso, tá? Essa é a razão que a Renault falou pra gente, porque esse Kwid tem 4 furos, né? E o nosso só tem 3. Bom, ele vem com retrovisor pintado em preto com repetidor de seta, então aqui posicionado, maçanetas na cor do carro. Você tem o miolo aqui se você quiser, mas sim, você tem a trava aqui, né? Então você consegue fazer o trancamento dessa forma. Dando uma distanciada, você tem o requezinho aí na parte superior, né? O porte do Kwid é exatamente o mesmo, não muda absolutamente nada comparado ao nosso Kwid, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Então não tem diferença nenhuma para vocês conhecerem um pouco mais com relação ao Kwid, né? O REC aqui de teto com esse detalhe prateado, a anteninha ali, e vamos mostrar um pouco desta motorização do carro, né? E mostrar o conjunto óptico também. Então vamos virar aqui, né? Vou deixar aqui ligado, deixar aqui os faróis baixos ligados também, para vocês terem uma ideia. E ó, vou deixar o carro ligado de fato, ó. Então agora ele está automaticamente, né, ó, ligado. Então aí para vocês conhecerem, né, um pouco mais do Renault Kwid. E vamos abrir aqui, né, o capô. Deixa eu só achar aqui direitinho, né, ó, as duas coisas, né? E vamos lá. Bom, aqui nós temos o carregador, tá, pessoal? Então aqui, ó, nós temos um carregador tipo 2 padrão brasileiro, tá? Então, carregador lento e carregador rápido com até 50 kW, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então aí de potência. Então a gente fecha aqui dessa forma. E aqui nós temos, né, o capô. Deixa eu só pegar aqui, tá um pouquinho difícil com uma mão só, mas agora sim. Aqui nós temos essa motorização 100% elétrica de 65 cavalos de potência, 11 kg de torque máximo, com câmbio automático de uma velocidade apenas, porém a Renault não divulga o 0 a 100 e vocês podem conferir agora no nosso teste instrumentado, mas ao final do vídeo nós tiramos os números desse carro e aí vocês vão me dizer se realmente é um bom 0 a 100 ou não, tá, pessoal? Então aí os detalhes para vocês. O Renault Kwid, pessoal, conta com baterias de 27 kW, exatamente, 27 kW para você rodar 300 km com ele. Uma grande vantagem do Renault Kwid é justamente o tamanho da sua bateria pela sua autonomia. Você não precisa nem comprar um wallbox. Se você tiver uma tomada boa na sua casa aterrada em 220, mais ou menos aí em uma noite você consegue carregar 100% desse carro. Então assim, de 0 a 100%. Então se você chegar na sua casa com meia carga, por exemplo,
metade da sua noite o carro está carregado. Então assim, você não precisa de um investimento alto, né, em termos de infraestrutura com relação ao box para você ter um Renault Kwid desse. Lógico, a gente está falando de um carro de 150 mil reais, óbvio. Mas assim, você não precisa de um wallbox para ter um Renault Kwid. Eu acho uma grande vantagem. E outra, em shoppings que carregam aí na faixa de 10 kW, se você ficar lá uma horinha ou duas, você carrega quase 100% desse carro também, fazendo sua compra, indo no shopping, né, assistindo um filme no cinema. Então assim, é uma vantagem esses carros com baterias menores e uma grande autonomia, né? Logicamente que porque o carro é pequeno, isso também é uma vantagem, né? Mas de fato, para ser um city car, ele se adequa muito bem, assim como o Jaque JS1. Bom, aqui na parte traseira, pessoal, nós temos as novas assinaturas em LED da lanterna, tá? Porém, o resto é halógeno. Nomenclatura E-Tech, símbolo da Renault com um centro ali com a câmera de ré e a nomenclatura E-Kwid. Na parte inferior nós temos este detalhe aí posicionado, né, para vocês conhecerem, sensor de estacionamento traseiro. E uma diferença para o nosso Renault Kwid, né? O nosso não tem abertura do porta-malas pela tampa, mas esse possui, ó. Então aí, a abertura da tampa do porta-malas, aqui, né, o compartimento para você guardar, né, o carregador de emergência e o step na parte inferior. Então aí todos os detalhes para vocês conhecerem com relação ao Renault Kwid nesta versão aqui E-Tech. Tem uma boa forração, ó, aqui, eu acho muito legal, evita barulho, e o banco é normal, tá? Não é bipartido. Então aí só para vocês conhecerem, né, alguns pontos com relação ao Renault Kwid E-Tech. Bom, então aí os detalhes, eu aproveito para vocês pedirem, né, para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo, ativar as notificações, isso é muito importante para o crescimento do Falando de Carro. E aqui, pessoal, quero mostrar para vocês, ele vem com esse detalhe aqui prateado, maçaneta cromada, vidro elétrico na parte traseira, com uma curiosidade, tá? Você só tem comando na porta, você não tem comando para o motorista, por exemplo, manusear nos vidros. Então, se alguém esqueceu o vidro aberto aqui, você tem que correr e fechar. Bom, os bancos são mistos, né, tecido com couro sintético, com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para os 2 ocupantes, tá? Porque só 4 lugares esse Kwid, ó, não são 5 lugares, tá vendo? Então, só tem 2 cintos, né? O meio aqui não existe, só para vocês terem uma ideia. Bom, o espaço do carro segue da mesma forma que a gente conhece nos outros Renault Kwid. Então, é um carro compacto, né? Esse banco é ligeiramente alto, pouquíssima coisa. Então, assim, o projeto foi muito bem feito pela eletrificação aqui do Renault Kwid. E, de fato, não incomoda, você se ajeita muito bem aqui com o carro. Então aí para vocês conhecerem, porém, ó, eu tô na conta aqui, ó, encostando, né, o joelho. Bom, esse modelo vem com 6 airbags, tá? Deixando claro para vocês, é uma rápida passagem pelo console, iluminação ali no teto. Tem algumas diferenças comparadas ao nosso Renault Kwid, né? Então vamos chegar ali que eu quero mostrar para vocês. Bom, aqui, ó, nós temos, né, o detalhe, deixa eu só deixar aqui, ó, tudo bonitinho para parar o barulho, detalhe prateado, né? Aqui tudo em plástico duro, com a maçaneta cromada também. O banco não tem ajuste de altura, tá? É um banco fixo, assim como o banco também é inteiriço, com esse detalhe aqui mais claro, né? Que combina com alguns detalhes na parte externa do carro e com esse dourado aí também. E uma soleirinha escrito aqui Renault. Bom, aqui nós temos o detalhe do ajuste de altura do facho do farol, tá? Fica dessa forma aqui que vocês estão vendo. Aqui ajuste do retrovisor, bloqueio do vidro traseiro e aqui sensor de estacionamento traseiro que você manuseia por aqui. Bom, sentando no Renault Kwid, assim como um carro compacto, você tem um assento alto, né? Então aqui você realmente fica mais alto na posição de dirigir, né? Uma posição mais urbana para você não se cansar e de fato ele entrega isso. Ele não tem uma performance nenhuma, né? Nenhuma pretensão para ser esportivo. O foco desse carro é realmente entregar conforto no dia a dia. Bom, vamos mostrar o que vem nesta versão aqui do Renault Kwid E-Tech. Então vamos lá, pessoal. Na versão elétrica nós temos a chave no estilo canivete e uma curiosidade, né? A gente tem que virar um miolo aqui como se fosse um carro a combustão padrão, né? Engraçado. Aí o volante fica bem leve, né? Obviamente assim como o carro a direção é elétrica. O console do Renault Kwid é bitom, então você tem um cinza mais claro, né? Que acompanha na parte superior aqui, porém depois é tudo escurecido e exceto ali, ó, também é mais clarinho. O volante 4 raios, bem estilo chinês, comandos aqui, ó, de você ajustar o limitador de velocidade que é posicionado aqui, então você ajusta aqui, ó, limitador de velocidade, controle de tração e estabilidade e uma tomadinha 12 volts. Aqui no nosso virou um porta-copos, o que esse não possui, a manopla aqui da transmissão, então drive, neutro e ré, detalhe que você não tem parque, né, então você sempre tem que parar no neutro e puxar freio de mão, tá, pessoal? E aqui a gente manuseia esse computador de bordo, ó. Então aqui, ó, 85 km, né, eu rodei aí 40 e poucos por cento do carro, né, só para vocês terem uma ideia aí com esses 85 km. Então ele vai cumprir bem aí a faixa de autonomia, tá, só para vocês terem uma ideia. Então aqui é o índice eco,
né? Então quando a gente anda, né, aqui preenche, então quanto mais perto do neutro, melhor, e para baixo você está carregando as baterias. Aqui a informação, né, de quanto você tem de carga, e aqui a posição da transmissão, tá vendo? Então aí ele mostra dessa forma, lembrando que ele tem câmera de ré também, certo? Então, comandos do vidro elétrico, modo eco aqui, tá? Então você deixa o pedal mais anestesiado, ele bloqueia a velocidade, uma série de coisas. Comandos do ar-condicionado padrão, tudo aqui posicionado. O console, assim como os outros Quids, são todos em plástico duro. Retrovisor aqui também não é fotocrômico e essa peça é diferente comparado ao nosso, né? Então, ó, iluminação, né? Detalhe aqui com espelho, microfone do Bluetooth e aqui não tem nada, tá vendo? Ele vem com acendimento simples dos faróis, dessa forma. E aqui também nós não temos temporizador, só o detalhe aí do limpador padrão, né? A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto, mas é aquela central antiga, né, do Renault Kwid. Ela não é a central atualizada como segue no nosso, é o sistema antigo como tá no Sandero, por exemplo. Então a USB fica aqui, ao contrário do nosso que atualizou, que veio para baixo, esse continua nessa posição, né? Então, ponto aí curioso, né? Ele tem algumas vantagens comparado ao nosso, mas algumas desvantagens, porque o nosso mercado exige algumas atualizações que esse carro, por exemplo, não possui, né? Curioso. Bom, quero ver se ele tá com o DRL aceso para eu mostrar para vocês aí como que fica, né, essa iluminação, ó. Então aí o DRL do carro, assim é a assinatura diurna do Renault Kwid E-Tech para vocês conhecerem, lembrando que é um modelo de R$150 mil, que agora vocês vão conferir os números desse carro, 0 a 100 em frenagem retomada, e aí vocês vão me dizer se vale a pena ou não investir tudo no novo Renault Kwid. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora conferir os números sobre o novo Renault Kwid E-Tech 2023. Bom pessoal, vamos para a primeira frenagem aqui com um pequeno e valente Renault Kwid E-Tech 2023, pessoal, a versão 100% elétrica, hein? O chão está um pouquinho úmido, não está chovendo, mas está úmido o chão. Vamos fazer a frenagem de 60 a 0 e vamos ver aí como que ele vai se sair. Então, ó, 3, 2, 1. Olha, parece que foi bem em 18 metros de frenagem. Não foi ruim, hein? Não foi ruim, o Kwid parou bem de 60 a 0. Gostei aí da frenagem desse compacto. Vamos fazer um de 100 a 0 e vamos ver aí como que ele vai se sair. Mas, pelo visto, vai passar dos 40 metros. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui o Kwid a 100 km por hora para ver aí como que ele vai se comportar nesta frenagem. Então, ó, 3, 2, 1. Nossa! Caramba, como demorou 53 metros. Deu para ver que demorou muito para parar, mas muito mesmo. Demora demais o Renault Kwid de frenagem. Impressionante, 53 metros. Demora, hein? Demora. Deu para ver que o ambiente do Kwid é um ambiente urbano, é um carro de cidade. Vamos fazer a retomada de 60 a 120, vamos ver se a gente vai conseguir, porque ele é limitado a 130, mas vamos tentar aí 60 a 120. Então vamos para a retomada, pessoal. 3, 2, 1. Dei pé. Vamos ver se vai chegar, né, ao 120. Ó, vai chegar ao 100 agora. Nossa, demora, hein? Ó, bateu 100. Vamos ver. 110. Nossa, não vai fazer, ó. Não fez, não consegui fazer nossa retomada de 60 a 120 aqui com o Renault Kwid. Bom, vamos para o 0 a 100, vamos ver aí como que ele vai se sair. Bom, pessoal, depois de quase 10 só de 60 a 100, né, vocês viram como demora, vamos fazer o 0 a 100, porque a Renault não fala quanto é o 0 a 100 desse carro, e eu estou muito curioso. Então vamos ver aí qual que é a do Renault Kwid no seu 0 a 100, hein? Então, ó, esse trecho aqui tá seco, tá, pessoal? Ponto importante, e vamos lá, hein, ó. 5, 4, 3, 2, 1... soltamos. Então vamos lá, vamos ver aí qual que vai ser o 0 a 100 do carro. Já está a 40, 50, até no 50 ele vai muito bem. Mas ó, 70, 80 aí que demora, ó. 90, ó, demora, né? Vai chegar ao 100 agora, 15.3 segundos de 0 a 100 aqui com o Renault Kwid. Tá aí o número para vocês saberem, né? Agora eu vou contar para vocês o que eu achei do carro. Bom, pessoal, na condução aqui com o novo Renault Kwid E-Tech, né, neste ambiente urbano, que enfim, é um carro para isso, literalmente, né, feito para isso.
Como um carro urbano elétrico, ele é muito interessante, é um carro que cumpre bem a sua autonomia dos seus 300 km, né, 290 km de ciclo urbano de fato, mas na estrada não é essa a realidade. Na estrada é um carro que vai fazer 150 km, não mais do que isso, ele gasta muito. E uma outra coisa, o carro limitado a 130 km por hora, na realidade você consegue usar 100, sabe? 100 km por hora. Então assim, você tem que ir bem consciente, um trecho muito curto, pelo km e pela velocidade final que o carro também consegue chegar, né? Isso é um ponto importante. Então assim, de fato, o Renault Kwid, ele é um carro feito para grandes centros e nada mais. Ele é feito para você andar aqui, para você ir numa padaria, para você ir levar os seus filhos na escola, para você fazer suas tarefas diárias, ir para trabalho e voltar. É mais ou menos isso que o Renault Kwid é feito. Ou para alguma empresa frotista, né, que precisa que o cliente, né, que visite vários clientes ao longo do dia, precisa reduzir impacto de carbono e uma série de coisas. Então para isso também o Renault Kwid é muito interessante. Tanto é que a maior parte dos clientes que a Renault está mirando hoje, né, os primeiros clientes do Renault Kwid E-Tech, são clientes de pessoa jurídica, PJ, né, pessoas com empresas. Porque você vai ter o desconto para comprar o carro. E, sobretudo, a Renault vai ter um controle maior, né, desses carros e vai saber como que esse cliente está usando o Kwid de certa forma. Com relação à suspensão, eu percebi a traseira um pouquinho mais firme. Não sei se é por conta das cargas do amortecedor ou coisa do gênero. O carro é um pouquinho mais firme nesse sentido, né, de uma suspensão um pouquinho mais dura, batendo um pouquinho mais. Aqui na frente, nada contra, segue normal. E uma outra coisa que eu pude perceber também é uma direção extremamente leve, o que para um uso urbano é muito interessante, para você fazer manobras também acaba sendo bastante interessante, né, com o Renault Kwid. E uma outra coisa, o silêncio a bordo, né, e o fato de você ter um carro automático, acelerar e frear apenas e não ficar trocando de marcha, né, isso é um ponto interessante. Questão de números, vocês viram, né, é um carro que tem uma boa frenagem com relação a 60 km por hora, né, num ambiente que ele estava meio molhado, estava úmido o chão, freou na casa dos 18, talvez no ambiente seco ele frearia em 15, 16 metros, não é dos melhores, mas por um carro com um projeto muito simplificado, acaba sendo interessante. E uma outra coisa, né, a gente percebeu que o 0 a 100 dele é mais alto comparado à versão puramente a combustão, né, o Flex, né, do Kwid faz uma média de 13 segundos, e aqui faz 15, né, carro mais lento, muito parecido com o que fez o Mobi, para vocês terem uma ideia, né, a potência de 0 a 100 desse carro é muito próxima ao que a gente tem de um carro 1.0 aspirado, né, um Mobi, um Gol, um Up, que seja, né, um Volkswagen Up, alguma coisa do gênero. Então, no conjunto da obra, o Renault Kwid ele vai atender muito bem o que você se propõe a ter com ele. Um carro urbano dessa forma aqui. Viajar tranquilo, né, com o carro no dia a dia, fazer suas tarefas diárias, sem exigir muito, sem correr, né, andar só devagarzinho, porque aí você consegue cumprir muito bem a autonomia dos seus 300 km. O que chama a atenção, porque ele tem uma bateria pequena. Ou seja, você consegue rapidamente carregar esse carro, né, num wallbox de 10 kW, em 1h30 mais ou menos, você tem aí 80% da carga, o que é um ponto interessante, que você vai conseguir andar 200 km. Então assim, é o tempo suficiente de você almoçar, por exemplo, né, fazer uma reunião, ir no cinema, né, e você não carrega nem em casa o carro se você quiser. Ou numa própria tomada de parede você consegue carregar rápido o carro. Então tem vantagens o Renault Kwid E-Tech. De fato chama atenção, né, esse fato dele ser um carro bem versátil e bem fácil de carregar. Eu acho que é um ponto interessante, principalmente porque é um cliente novo, é um cliente que precisa do carro rápido para rodar. Então você carregar ele de forma rápida também, mesmo que você não exija uma infraestrutura cara para isso, é um ponto interessante, sem sombra de dúvidas. Bom, pessoal, e essa foi a nossa volta aqui, esclarecer um pouquinho aí do que eu achei com relação ao Renault Kwid E-Tech, nesta daqui que é uma versão única, né, 100% elétrica do carro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido aí um pouco do conceito deste pequeno elétrico aqui que a Renault está vendendo no nosso mercado. Um dos carros elétricos mais baratos do Brasil. A gente tem o iCar, né, da Caoa Chery. Também temos aí agora, né, o EJS1 da JAC Motors, que na minha opinião também é um carro muito interessante. Vale a pena vocês conferirem o vídeo desse carro. Em breve a gente vai tentar andar no iCar. Se vocês querem, comentem aí pra gente andar no iCar da Caoa Chery também.
E se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.